Paz do Senhor, tudo bom, meus irmãos? Você sabe quem que é o homem que andava sem roupa e quebrava correntes? Você sabe dizer quem que é? É esse que o inimigo quer, né? Lá no jardim do Éden, Deus fez uma túnica e deu para Adão, e fez uma outra túnica e deu para Eva, né? E aqui nós vemos um homem que andava nu, né? Você pode ver pela moda que as roupas cada dia mais estão diminuindo, né? Ficando mais apertadinha, umas roupas estranhas, umas roupas diferentes. Mas o homem que andava nu aí era o endemoniado gadareno, né? Temos o relato aí no livro de Mateus, capítulo 8, versículo do 28 ao 34. Temos também Marcos 5, do 1 ao 20. E temos também Lucas 8, 26 até o 39. Aí eu vou estar lendo aqui no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 26 em diante. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então aqui nós vemos o relato, né, através de Lucas, de um homem que era cheio de problemas, né? Um homem com a vida destruída, um homem que andava nu, um homem que as pessoas não passavam naquele local que ele estava porque tinham medo dele. Ele já era um homem que já não convivia na sociedade. Ele não conseguia viver com as pessoas, né? E ainda relata aqui que muitas vezes prenderam ele, né? Com correntes, grilhões, com cadeias. E ele arrebentou, né? Ele arrebentava as correntes, então ninguém podia manter ele preso. E ele também não morava numa casa normal. Ele morava no cemitério, na tumba, né? E muitas vezes o demônio levava ele para o deserto, ele vivia gritando pelos desertos. Ele mesmo se machucava, né? A Bíblia fala que ele ficava se ferindo, né? Então ali nós vemos uma pessoa que estava com a vida totalmente dominada pelos demônios, né? E uma pessoa possessa, força física nenhuma pode com ele, né? Nós vemos o relato de Sansão no Velho Testamento, né? Mas Sansão tinha o Espírito de Deus, né? Então era uma força sobrenatural, né? E a força desse gadareno também era sobrenatural, só que era
força contrária, né? Força dos demônios. Mas a Bíblia fala que quando Jesus aparece ali, ele vem e se joga nos pés de Jesus, né? Se prostra. E já vai falando para Jesus, por que vieste nos atormentar antes da hora, né? Porque os demônios sabem que eles têm um prazo determinado por Deus, né? Mas ali ao encontrar Jesus, aí Jesus vai fazer o trabalho de libertação dele, né? Ou seja, a pessoa endemoniada, força física nenhuma nessa terra, pode ser o mais forte desse mundo, né? Não pode, não consegue. Tem que ser alguém valente, que tenha o Espírito Santo, né? E você pode ver que quando Jesus tira aqueles demônios do corpo dele, da vida dele, né? Eles entram nos porcos, né? E eles se jogam nas águas, né? E toda aquela manada de porcos vem a se perder, vem a morrer, né? E as pessoas ficaram com medo, né, de Jesus, tanto que eles vieram rogar, diz que a cidade toda veio rogar a Jesus para que ele se retirasse, porque o povo ficou com muito medo, né? E a parte interessante, né, é que depois da libertação, é para você ver como que os demônios ele tomam a mente da pessoa, né? Eu ouvi um relato, alguém, não sei se vocês já viram, muito famoso, Aldo Nascimento, né, falando ali que tinha pessoas que cometiam crimes, né, bárbaros, e aí vinham para prender essas pessoas e diz que as pessoas não lembravam de nada, não lembrava de nada. Olha para você ver, os demônios tiram o juízo da pessoa, tira, deixa a pessoa fora de si, eles vêm tomar conta e a pessoa termina de fazer a destruição, né? Porque o demônio ele vem para matar, roubar e destruir. E aí depois a Bíblia fala que ele fica em perfeito juízo, né? Depois disso, ele recupera o juízo dele, ele volta a si mesmo, né? Aí as pessoas vê ele vestido, vê ele com juízo e ficaram com medo, né? E depois disso, só para você ver, depois disso ele queria estar com Jesus, ele queria seguir Jesus depois disso, depois dessa libertação, né? Olha o que vai falar no versículo 38. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu. Jesus mandou ele embora, não. Vai lá para sua casa, vai lá para sua família e conta quão grandes coisas o Senhor fez, né? E teve misericórdia de ti. E olha só que interessante. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito, né? Esse é o propósito das pessoas liberta, essa é a vontade de Jesus, né? Ou seja, ele não seguiu Jesus, não pregou a palavra, mas ele testemunhou o que Jesus tinha feito na vida dele. Que nós possamos aí colocar esse exemplo na nossa vida, né? Se preocupar com a obra de Deus, né? A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Então, ou seja, é passado uma peneira, né? Então, nessa obra a gente não pode ficar parado, tem que estar buscando sempre fazendo alguma coisa para Deus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus projetos. Que a paz do Senhor esteja contigo. Compartilha, tá bom? Vamos propagar o evangelho do Senhor.